Olá, alunos do SESG. Hoje nós vamos começar o estudo relacionado à teoria geral do direito societário. Depois de esgotadas as informações referentes ao conceito de empresário, definido no artigo 966 do Código Civil, como aquele que exerce uma atividade econômica organizada de maneira profissional e visando lucro, às vezes, o empresário individual ele não conseguirá atingir a rentabilidade que se espera diante da possibilidade dele constituir uma sociedade empresarial. Dessa forma, duas ou mais pessoas podem buscar a conjugação de esforços para conseguir atingir uma finalidade lucrativa e dessa maneira ter uma possibilidade de negociação no mercado. Dependendo do tipo de sociedade, os sócios então eles escolherão com relação aos critérios de responsabilidade patrimonial que cada um queira assumir, qual será o percentual de lucro que cada um vai auferir no resultado da atividade econômica dessa sociedade. Então, quando se constitui uma sociedade empresarial, é porque a ideia é que haja uma conjugação de esforços para obtenção de lucro com maior potencialidade de atuação no mercado econômico. Existem vantagens relacionadas à constituição de determinadas sociedades empresariais. Uma das grandes vantagens de quando se constitui uma sociedade empresarial é que o próprio patrimônio da sociedade que vai responder pelo exercício da atividade econômica. O insucesso da atividade empresarial através de uma sociedade empresária, e que sabemos que uma sociedade empresária que se lança no mercado econômico muitas vezes pode gerar um insucesso, porque é uma atividade de risco. A atividade econômica ela pressupõe um certo risco. Com isso, os sócios eles conseguem ter uma proteção ao seu patrimônio particular, ou seja, o patrimônio da sociedade que vai ser utilizado para responder pelas dívidas, honradas obrigações frente aos credores de uma sociedade. Por outro lado, apesar dos riscos que são inerentes a qualquer atividade econômica, uma sociedade empresarial ela possui mais poder de negociação frente ao mercado. Quando se constitui uma sociedade, se constitui um patrimônio social, um capital social. E, geralmente, os agentes econômicos que proporcionam empréstimos a essas sociedades, eles conseguem enxergar com maior segurança a possibilidade de recebimento no futuro, eventualmente com relação aos valores que são adiantados, como capital de giro e outras maneiras de capitalizar a própria sociedade empresarial. Sem dizer também que as sociedades empresariais, elas proporcionam uma gama maior de oferta de emprego. A empregabilidade é muito importante quando nós falamos da constituição das sociedades empresariais. A nossa Constituição Federal, ela preza sobre a autonomia da atividade econômica, a independência da atividade econômica. Mas, por outro lado, a atividade econômica ela tem que prezar pelo atendimento da sua função social. Então, uma sociedade devidamente constituída, de acordo com a legislação, principalmente de acordo com o Código Civil, essa sociedade ela vai conseguir organizar o seu quadro de colaboradores e com isso ela estará cumprindo com a função social. Geralmente as sociedades elas buscam exercer uma atividade econômica de maior volume, de valor agregado à sua atividade. As atividades econômicas em que se busca um resultado econômico não tão elevado, geralmente são desenvolvidas por empresários individuais, microempresários, e as sociedades elas geralmente são voltadas ao exercício de atividades econômicas em que o resultado econômico que se busca é muito maior do que se fosse exercida uma atividade através do empresário individual. Quando nós falamos em uma sociedade empresária, pressupõe a existência de uma pessoa jurídica empresarial. Mas a pessoa jurídica ela tem que ter uma finalidade específica dentro do conceito do que é atividade empresarial. Uma pessoa jurídica empresarial ela tem que exercer uma atividade empresarial.
E a atividade empresarial pressupõe a combinação de esforços de maneira organizada para atingimento do quê? De uma finalidade econômica. Então, uma pessoa jurídica que não visa lucro, nós não podemos falar que seja uma sociedade empresária. A obtenção de lucro é fator essencial para a caracterização de uma sociedade empresária. Além do lucro, as sociedades empresárias elas precisam se organizar como empreendimento. Então, mais à frente, nós estaremos estudando a diferença entre sociedade empresária e a sociedade simples. As sociedades simples visam lucro, mas a atividade da sociedade simples não tem natureza de atividade empresarial. São atividades geralmente exercidas por profissionais intelectuais. Geralmente são sociedades com um número reduzido de sócios, cujo objeto não é um empreendimento. O objeto geralmente é uma prestação de serviço de natureza intelectual. Todas essas espécies de sociedades empresariais, como também as sociedades simples, elas são estudadas no Código Civil de 2002. Neste primeiro momento, a gente vai estar analisando essa teoria geral de como se constitui uma sociedade empresária e como se conceitua uma sociedade empresarial. O Código Civil também, no artigo 982, ele traz uma observação interessante que foi uma inovação no próprio Código Civil de 2002. Quando nós falamos em sociedades por ações ou sociedades anônimas, esses tipos de sociedades sempre serão sociedades empresariais, independentemente do seu objeto, independentemente da sua atividade ser uma atividade de empreendimento, uma atividade de natureza empresarial. Pode ser uma sociedade anônima cujo foco seja uma atividade de prestação de serviço de natureza intelectual. De acordo com o Código Civil 2002, sempre será considerado uma sociedade empresarial. Quando nós falamos que uma sociedade empresarial é uma pessoa jurídica, nem sempre as pessoas jurídicas visam lucro. Dentro da estruturação do quadro, ou da classificação das pessoas jurídicas, nós temos pessoas jurídicas de direito público e nós temos pessoas jurídicas de direito privado. As sociedades empresárias, elas estão dentro do conceito, do bloco das pessoas jurídicas de direito privado. As pessoas jurídicas de direito público se enquadram União, Estados, municípios, Distrito Federal e as autarquias. Elas têm uma vantagem nas relações jurídicas diante dos particulares. Essas pessoas jurídicas de direito público elas são estudadas no direito constitucional e no direito administrativo. Porém, elas têm uma supremacia nas relações jurídicas diante dos particulares. É o chamado princípio da supremacia do interesse público. No regime jurídico do direito privado, quando nós estudamos as sociedades empresariais, são pessoas jurídicas que não existem vantagens uma em relação às demais. Elas estão no pé de igualdade nessas relações jurídicas. Então, a característica própria das pessoas jurídicas de direito privado é que existe uma autonomia entre elas, existe uma igualdade entre essas partes nas relações jurídicas, como, por exemplo, nas relações contratuais. As pessoas jurídicas de direito privado, dentro de um quadro classificatório, elas podem ser pessoas jurídicas estatais, que geralmente o capital social é formado parte por recursos da iniciativa privada e parte do próprio poder público. E aí nós temos como exemplos duas espécies de pessoas jurídicas de direito privado estatais que possuem parte do patrimônio constituído pela iniciativa privada. Nós temos a sociedade de economia mista e as empresas públicas. Nesse tipo de pessoa jurídica estatal de direito privado, o regime jurídico que se adota é o regime jurídico de natureza privada. Pessoas que trabalham em sociedade de economia mista ou numa empresa pública, apesar de elas realizarem concurso público, elas são submetidas ao regime jurídico da CLT. Por isso que são pessoas jurídicas de direito privado estatais. Parte do capital é constituído pelo poder público e parte do capital é constituído pela iniciativa privada. E os agentes públicos que desenvolvem atividades na sociedade de economia mista ou numa empresa pública são regidos pela consolidação das leis do trabalho. No entanto, nós temos também as pessoas jurídicas
não estatais, e aí nós temos que tomar muito cuidado, porque nós temos as fundações, associações e sociedades. Fundações e associações, como nós diferenciamos em relação às demais sociedades, é que as fundações e associações elas não visam lucro. As fundações pressupõem uma organização de cunho social, de cunho filantrópico. As fundações elas se caracterizam como um conjunto de bens devidamente organizados, cuja destinação não tem finalidade econômica. As associações já se caracterizam como um conjunto de pessoas que organizam essa pessoa jurídica não estatal que não visa lucro. Por outro lado, as sociedades elas visam lucro, só que nem todas as sociedades elas são caracterizadas como sociedades empresariais. Nós vamos verificar que existem as sociedades simples e nós temos as sociedades empresariais. Ambas visam lucro, mas nem todas são consideradas sociedades empresariais. A sociedade simples, apesar de ter como objetivo a lucratividade, a atividade de sociedade simples não é caracterizada como uma atividade empresarial. Então, na sociedade simples, o objeto social explorado ele não tem a natureza de empresarialidade. Geralmente são profissionais que se organizam para prestar um serviço de natureza intelectual. Então, as sociedades simples elas não possuem finalidade filantrópica. Um exemplo muito típico de uma sociedade simples, por exemplo, dois médicos que resolvem constituir uma sociedade e resolvem montar um consultório médico. Vejo que esses dois médicos eles apenas estão estruturando um pequeno consultório e a atividade principal desenvolvida naquele consultório é uma atividade de natureza intelectual, é uma atividade de natureza que não tem natureza empresarial. Diferentemente, quando dois ou mais médicos resolvem constituir uma sociedade para montar um hospital. Aí o regime jurídico e a forma como nós vamos enxergar esse tipo de sociedade será sim uma sociedade empresarial, porque quando nós verificamos a existência de um hospital, nós não estamos enxergando meramente a atividade intelectual, mas nós estamos enxergando que é uma estrutura de um empreendimento. Desta forma, a gente consegue agregar aquele conhecimento relacionado ao conceito de empresário, de acordo com o artigo 966 do Código Civil. Considera-se empresário quem exerce uma atividade econômica organizada de maneira profissional, visando prestar serviços, realizar intermediação de serviços, ou realizar a produção ou a intermediação de fornecimento de mercadorias, de produtos. Então nós temos que nos atentar nessa diferenciação super importante no estudo do direito empresarial do que são consideradas sociedades simples e o que são consideradas as sociedades empresariais. Muito bem, as sociedades empresariais elas visam lucro e a atividade está organizada de maneira empresarial, combinando fatores de produção. Numa sociedade empresarial, a atividade intelectual não é relevante. Não que não seja importante para toda a nossa economia, mas uma sociedade empresarial, ela busca o quê? Produzir, fazer a intermediação desses produtos, ela visa prestar serviços ou fazer a intermediação de serviços dentro de uma estrutura de natureza empresarial, combinando o quê? Os fatores de produção. Então, numa sociedade empresária, nós não temos uma atividade de natureza filantrópica. Uma sociedade que se organiza visando prestar um serviço de natureza filantrópico, não lucrativo, ou será uma associação, ou será uma fundação. Muito importante aquela observação que eu já havia tratado agora há pouco com vocês, com relação ao artigo 982 do Código Civil. O artigo 982 do Código Civil fala que as sociedades por ações serão sempre empresárias, independentemente do objeto social. Então, não é tão comum, mas uma sociedade por ações, se ela resolver se dedicar a uma prestação de serviço de natureza intelectual, elas sempre serão consideradas sociedades empresariais. Uma instituição de ensino que presta um serviço de natureza intelectual, se quiser se organizar juridicamente como uma sociedade
por ações, sempre será considerado uma sociedade empresarial. Muita atenção também com relação às cooperativas. As cooperativas, muitas vezes nós enxergamos, né, de fora, quando nós olhamos uma estrutura de uma cooperativa, como se ela fosse verdadeiramente uma empresa. Mas as cooperativas, elas possuem legislação própria e o próprio artigo 982 do Código Civil fala que as cooperativas não serão consideradas sociedades empresariais, mesmo que ela possua uma estrutura que se assemelha a uma empresa, que se assemelha a uma estrutura empresarial. Mas por ter legislação própria afastando que as cooperativas sejam consideradas sociedades empresariais, elas não serão consideradas sociedades de natureza empresarial. O exercício da atividade empresarial, como já havia dito, com relação às sociedades, possui uma grande vantagem porque elas se organizam. As sociedades conseguem se organizar juridicamente, separando o patrimônio próprio que será utilizado na atividade econômica e empresarial do patrimônio particular dos sócios. Então, diante dos riscos inerentes à própria atividade empresarial desenvolvida por sociedades, os sócios terão, em regra, o seu patrimônio preservado. Excepcionalmente, mais à frente nós vamos estudar quando que os sócios poderão ter o patrimônio atingido pela obrigação e pela atividade econômica desenvolvida pela sociedade empresarial. Diante dessas observações iniciais, nós conseguimos então passar para vocês um conceito de sociedade empresária. Sociedade empresária pode ser conceituada como uma pessoa jurídica de direito privado, não estatal, que explora empresarialmente seu objeto social ou a forma de sociedade por ações. Vamos aprofundar um pouquinho mais esse conceito. Sociedade empresária pode ser conceituada como uma pessoa jurídica. Ou seja, uma sociedade empresarial ela precisa ter o seu registro no órgão específico, que são as juntas comerciais organizadas em cada estado da federação. E as sociedades empresariais elas são pessoas jurídicas de direito privado, porque elas não possuem capital ofertado pelo poder público. O capital que constitui o capital social da sociedade empresarial provém dos recursos dos seus sócios, que resolvem pegar parte do seu patrimônio e investir naquele negócio, formando o chamado capital social de uma sociedade empresarial. E, muito importante, não esqueçam, as sociedades empresariais exercem atividade empresarial, exceto no caso das sociedades por ações, também chamadas como sociedades anônimas, que geralmente elas exercem atividade de natureza empresarial, elas buscam criar um grande empreendimento. Mas, excepcionalmente, se uma sociedade anônima tiver uma atividade de natureza intelectual, por exemplo, ela sempre será considerada uma sociedade empresarial. Mais à frente nós temos alguns dispositivos legais do Código Civil que vão falar como que se constitui uma sociedade empresarial. A sociedade, para a constituição de uma sociedade empresarial, para a constituição dessa pessoa jurídica empresarial, precisa ocorrer a celebração de um contrato de sociedade, então as pessoas vão ofertar recursos, assumindo obrigações para investir naquele empreendimento, naquela pessoa jurídica empresarial. Então elas se obrigam a contribuir com bens ou serviços para exercer essa atividade econômica. E com isso, logicamente, os sócios esperam o levantamento dos lucros relacionados ao desenvolvimento econômico daquele empreendimento desenvolvido então pela sociedade empresarial. Mais à frente nós temos a observação que nós já tínhamos comentado com relação ao artigo 982 do Código Civil, que vem definir que a sociedade empresária se organiza no desenvolvimento de uma estrutura empresarial, mas as sociedades simples, mesmo que elas visem lucro, elas não são consideradas sociedades empresariais, porque geralmente são desenvolvidas atividades de natureza intelectual, científica, literária, nos termos já definidos no Código Civil. E o parágrafo único, ele traz aquela observação importante com relação às sociedades por ações,
e com relação às cooperativas. As cooperativas, elas são afastadas do conceito de sociedades empresariais. Nós temos vários tipos, né, de sociedades hoje definidas principalmente no Código Civil. Mais à frente estaremos estudando as espécies dessas sociedades, esses tipos societários. Alguns tipos societários são mais usuais no mercado, na atividade econômica, como, por exemplo, as sociedades limitadas. Mas existem outros tipos de sociedades que são chamadas sociedades menores, que não têm uma incidência tão recorrente nos registros de contratos sociais nas juntas comerciais. Uma observação também muito importante com relação ao artigo 984 do Código Civil. Considerando que nós, estamos inseridos numa região em que prepondera a atividade agropastoril, a atividade agrícola, as atividades relacionadas à agricultura, à pecuária, elas podem ser organizadas através de pessoas jurídicas empresariais. Então essas atividades econômicas, ou elas podem ser desenvolvidas pela condução dos negócios, pelas pessoas físicas titulares dos empreendimentos agrícolas, titulares das fazendas e todos os implementos, ou se não, um agropecuarista ele pode optar então por criar uma empresa individual ou se agregar aos esforços com demais sócios e constituir uma sociedade empresarial cujo objeto será dedicado à atividade agropastoril. Então nós temos várias espécies de sociedades que nós estaremos estudando que poderão ser constituídas cujo objeto pode ser explorado através de uma atividade econômica agropastoril. As sociedades empresariais, para que elas possam ser consideradas pessoas jurídicas enquanto sujeitos de direitos e obrigações no mundo jurídico, elas precisam ter o seu registro no órgão próprio. E o órgão que recepciona o registro destes contratos ou estatutos de constituição de sociedades por ações ou contratos que visam constituir as pessoas jurídicas empresariais, como por exemplo uma sociedade limitada, o órgão que recepciona essa documentação e que vai providenciar o registro e organizar esse registro para poder se constituir uma pessoa jurídica é lá na junta comercial. Então ela tem a competência para criar uma pessoa jurídica através de um ato constitutivo próprio. Pois bem, aqui nós tivemos um breve resumo sobre a teoria geral do direito societário. Nos próximos vídeos estaremos estudando as obrigações societárias e as modalidades ou espécies de sociedades empresariais. Agradeço a todos, um abraço.